No dia 11 de dezembro de 1983, o Grêmio conquistou o maior título que um clube de futebol poderia desejar, o de campeão do mundo. Neste especial, a gente vai mostrar a longa trajetória percorrida pelo Grêmio até chegar a Tóquio e de lá trazer o título mundial interclubes. Um título que só outros 3 clubes brasileiros, o Santos, o Flamengo e o São Paulo, conseguiram. Mas antes dessa festa, o Grêmio tem uma história que começou no dia 15 de setembro de 1903, num restaurante da rua José Montauri, por um grupo de 23 pessoas. O primeiro jogo do Grêmio foi contra o Futebol Clube Porto Alegre e o Grêmio ganhou por 1-0, mostrando assim, desde o início, que estava predestinado a grandes conquistas. Tão grandes que os autores se transformariam em lendas. A grande lenda do Grêmio se chamou Eurico Lara. Era goleiro e nasceu em Uruguaiana. Começava a era Lara. O grande goleiro defendeu o Grêmio em 16 campeonatos, dos quais venceu 11 de 1920 a 1935. Mas o Grêmio dessa geração teve outros nomes que também se tornaram lenda. Luiz de Carvalho, conhecido como El Maestro, o valente zagueiro Luiz Luz, e a partir de 1929 surge outro grande craque de cabelos vermelhos, o Foguinho. Da minha vida de futebol, daquilo que eu mais gostei de fazer, desde moleque em São João de pé descalço, até chegar às categorias principais de jogador de futebol, como um meia esquerda, que quem sabe o Grêmio não teve outros na sua história. Os meus critérios como técnicos, o primeiro deles era observar o caráter do homem, a dignidade do homem, porque se não for um homem digno e for de bom caráter, não se pode formar um time de futebol. Oswaldo Rola foi responsável por iniciar e comandar um dos melhores times da história do Grêmio. O goleiro Sérgio, o zagueiro Ayrton e Calvé, o elegante meia Gessi, o tanque Juarez foram vencedores de 12 campeonatos em 13 disputados, de 1956 a 1968. Antes deles, o Grêmio teve o admirável Tesourinha. Mas outros craques, como Ortúnio, Vieira e Newton, também deram ao Grêmio a certeza de que era um clube predestinado a feitos maiores. Eu me lembro que realmente eu cheguei aqui para participar da equipe do Grêmio em 2 de julho de 1961, onde nós tínhamos um bom elenco e esse elenco continha uma série de valores individuais categorizado com uma qualidade fora do comum, que isso nos deu justamente as condições de atingirmos uma série de campeonatos, um após outro, sem muita lesão, sem muita briga e sem muita contradição. O nosso objetivo era lutar, jogar e vencer sempre. Esse era o maior objetivo daquele grupo de jogadores formado por Oswaldo Rola. Foi nessa época que o Grêmio estava construindo o seu atual estádio, que um treinador húngaro, me vendo jogar aqui nesse campo, o Força Luz, onde a gente está, é que houve essa contratação que ficou muito famosa, que até hoje ninguém esquece. O Grêmio ofereceu ao Força Luz uma quantia de 50 mil cruzeiros e mais ainda esse pavilhão que estaria sendo colocado aqui no Força Luz. O Estádio Olímpico foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954, com uma grande festa onde a torcida compareceu em massa.
O primeiro jogo disputado no estádio foi contra o Nacional de Montevidéu. O Grêmio batizou seu novo campo com uma vitória de 2-0. Para comemorar a inauguração, o compositor Lupicínio Rodrigues fez uma música, que com o tempo transformou-se no hino do clube. Diz a lenda que a letra originou-se devido a uma greve de bondes num dia de jogo. Lupe apanhou no ar o refrão, "Até a pé nós iremos", e tornou-o imortal. Até o final dos anos 60, o Grêmio dividia o seu espaço na cidade com um antigo adversário, o Internacional. Mas com a evolução do futebol, ganhou espaço e teve que medir forças com clubes de Rio e São Paulo. Em jogos amistosos ou em torneios, já tinha demonstrado que jogava para vencer com equipes como Flamengo ou Santos. Nos anos que vinham pela frente, teria que mostrar que poderia participar de campeonatos para valer. A seguir essa história, vale a pena conferir. Quando ganhou em Tóquio, porque eu me lembro que eu estava no rodeio. E no rodeio de Osório, aí nessa hora a gente esqueceu o cavalo, esqueceu o gaita, festa campeira. Fomos todos pra frente da televisão para acompanhar o que estava acontecendo e o jogo do Grêmio. Então, me marcou muito esse jogo, né? Não foi nada fácil para o Grêmio conquistar o seu espaço de vencedor no Campeonato Brasileiro. Depois de um período de poucas vitórias, a reconquista do Gauchão em 77 abriu as portas para os seus maiores triunfos. E o gosto da vitória voltou em tarde de domingo, num Grenal hoje inesquecível. O Grenal é o mais desejado dos jogos, o mais temido, o mais surpreendente. O Grenal acaba com carreiras brilhantes, consagra desconhecidos. O Grenal é a essência do futebol gaúcho. O Grêmio precisava vencer aquele Grenal de 25 de setembro de 1977. Aos 20 minutos, Tarcísio errou um pênalti. Mas aos 30, Yura apanhou uma bola livre e serviu André. Tentava para André, atenção, entrou na área. Aquele Grenal é inesquecível, o Grenal de 77, porque houve lances maravilhosos, lances que nos deram dificuldade e ao mesmo tempo nos facilitou muitas coisas. E aí foi a explosão maior, quando o André Catimba fez aquele gol com a perna trocada, que chutou diferente num chute normal, e foi fazer depois a comemoração numa cambalhota e ficou no meio do caminho. Pela ponta esquerda, levanta a torcida mais uma vez no Olímpico. Éder entra na área por cobertura, no poste, sobrou para André. O Grêmio não manteve o título em 78, mas foi bicampeão gaúcho nas temporadas de 79 e 80, inesquecíveis partidas. Que espetáculo maravilhoso! No campeonato de 1980, o bi foi conseguido de forma quase invicta. Termina a partida! Explode de alegria a torcida tricolor. O Grêmio é bicampeão gaúcho. O
O futebol gaúcho é marcado por ciclos. Os anos 60, por exemplo, foram anos do Grêmio. Os anos 70 foram anos do Internacional. Em 1977 chegou aqui um cidadão chamado Tele Santana e começou a reverter o ciclo do Internacional. O Grêmio foi campeão de 77. Mas foi só em 79 que o Grêmio conseguiu construir uma equipe sólida para ganhar depois o título brasileiro com Enio Andrade. Em 79 houve até um jogo curioso em Bento Gonçalves que foi para a história do Grêmio, o Jogo da Neve. Esse efeito aí mostra bem a intensidade da neve que cai no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, onde jogam Grêmio Esportivo de Bento. Era tão frio, mas tão frio, que o jogo terminou 0-0. Limpa bem o lance, Lola. Abel. O Campeonato Brasileiro de 1981 foi o maior certame de clubes do mundo em sua época, com mais de 40 participantes. O Grêmio foi ultrapassando as diversas fases da competição até chegar na semifinal, onde enfrentaria Ponte Preta em Campinas. Os paulistas não acreditavam no que viam. Tarciso bateu bem. Bom cruzamento. Na trave. No jogo de volta no Olímpico, a Ponte venceu por 1-0, mas o Grêmio já estava classificado pelo saldo. Na final enfrentaria o São Paulo, que tinha derrotado o Botafogo por 3-2, depois de perder no Maracanã por 1-0. O primeiro jogo do desafio pelo título seria no Estádio Olímpico. Everton. A torcida sentiu um arrepio. O São Paulo saía na frente. Um pouco o ângulo, fez o cruzamento, Baltazar. A sobra para Renato. Olha o pé direito do Baltazar. Paulo Isidoro. De longe, rasteiro. Bateu e Valdir. 2-1 para o Grêmio. Depois desse jogo dramático, o teste final. Enfrentar a máquina paulista em sua casa no Morumbi. Mas aquela equipe do Grêmio estava abençoada pela tradição tricolor e pisou o estádio determinada a vencer. Pintou o gol do Grêmio, Valdir hesitou. Valdir Pérez, excepcional. Baltazar, ainda o perigo, bateu. Valdir Pérez. Renato Sá, de cabeça, Baltazar, matou bonito, bateu. Golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Zé Roberto Reit apita o Grêmio Porto-Alegrense, é campeão brasileiro. Pra matar, Melinho, porque eu fui um palhaço do Grêmio nesses últimos 9 anos de TV Gaúcha, de 0 hora e de RBS. E era isso que eu queria do Grêmio. O palhaço agora se aposenta e dá lugar a um comentarista como todos os outros. Agora que o Grêmio tinha conquistado o título brasileiro, era o momento de sonhar com vitórias ainda maiores. Mas não só sonhar, o Grêmio precisava fazer grandes contratações e trouxe jogadores como De Leon, Paulo César Caju e Tita, craques com experiência internacional. O Grêmio não sabia, mas estava armando um time para o seu maior jogo, o jogo que estava assinalado em seu destino. Em 1982 foi um ano de atuações brilhantes da equipe, mas os títulos não chegaram. Perdeu por detalhe o Gauchão e o Campeonato Nacional. A posição de vice-brasileiro, porém, foi a chave que abriu as portas da Libertadores de América. No seu íntimo, os gremistas já sentiam a força do destino. O grande ano do Grêmio se aproximava. Você, amigo da TV Gaúcha, está assistindo agora imagens do Estádio Olímpico ao vivo, nestes poucos minutos que antecedem ao início de Grêmio e Corinthians. O Grêmio defendeu o título brasileiro conquistado em 81 com muita garra. A bola bateu no jogador do Corinthians, veio, olha o Paulo Isidoro livre. Gol!
viu, Tarcísio? Olha o Baltazar de pé esquerdo. É o Tarcísio, ajeitou para o pé direito, o rasteiro defendeu o goleiro, voltou para o Tarcísio. A grande final foi disputada com o Flamengo de Zico, Raul e Júnior. Foram 3 jogos dramáticos disputados em cada centímetro do campo e que só foram decididos no detalhe. O Paulo Isidoro, a confusão, a bola lá dentro da área. Tadei por entre as pernas do Tadei, vai o Zico carregando, abriu para Nunes, pode virar de pé direito. Gol! Atenção, o juiz já olha para o relógio. Vem lá o Raul. Carpegiani já está aqui dentro do campo. Ok, Tomé. Termina a partida. Termina a partida. O Flamengo é campeão brasileiro de 1982. A caminhada para a conquista do mundo começou realmente na decisão do Campeonato Brasileiro de 1982. Naqueles 3 jogos sensacionais contra o Flamengo. Um empate no Maracanã, que cedemos nos últimos minutos de jogo, e 2 jogos no Olímpico. Um empate no primeiro e a derrota frustrante contra o Flamengo com um gol de Nunes, e que aparentemente tirava do Grêmio tirou do Grêmio a possibilidade do bicampeonato brasileiro, mas nos projetou para a Libertadores de 83, que foi realmente um passo fundamental e decisivo para a conquista do mundo. A Copa Libertadores da América é uma competição difícil, com jogos em países distantes, onde vale a coragem e a determinação. Joga-se contra a altitude, juízes atemorizados, torcidas fanáticas e hostis. São jogos onde não se pode vacilar. O Grêmio não vacilou. Classificou-se para a semifinal com uma série de vitórias suadas, mas convincentes contra o Bolívar e o eterno adversário Flamengo. Leandro subiu, não alcançou. De Leão. Gol! Tentou por cobertura. Gol! Tita para o Grêmio. Que gol! Levanta o braço esquerdo o Aragão. Final de jogo. 3 para o Grêmio, 1 para o Flamengo no Maracanã. Me lembro da minha chegada no Grêmio e a minha participação na Libertadores, defendendo as cores gremistas. Na minha primeira partida, frente ao Estudiantes de La Plata, no Estádio Olímpico. Nós tivemos 2 jogos importantes e que marcaram a minha chegada no Grêmio, que foi contra o América de Cali, que aos 40 minutos do segundo tempo eu tive a oportunidade de defender um pênalti, onde deu a condição ao Grêmio de ser finalista da Libertadores. E um jogo que marcou muito também foi o jogo de volta em La Plata contra o Estudiantes, onde nós vencemos o jogo por 3-1 e o Estudiantes com 7 jogadores empataram a partida em 3-3. Isso num jogo atípico, onde se disputou uma batalha campal. Tudo pronto para o início de partida. É o Grêmio na Libertadores de América. Ainda o Renato no pique. Rolou para o impedimento. A semifinal foi contra o Estudiantes de La Plata da Argentina e o América de Cali, Colômbia. Foram jogos duríssimos, onde foi preciso superar a violência e a pressão dos adversários. Para o Trobiani, para o pé direito, está no chão, não houve nada para o juiz. Renato agora foi derrubado. Renato, cruzamento, saiu. Gol! Estádio Olímpico do Grêmio em Porto Alegre. Bola toma elevação, volta para o Renato que domina. Deu outra vez para a área. Gol!
O Grêmio vai ganhando por 1-0 do América de Cali. Atenção, ajeitou para o pé direito, bateu. Gol! São dois lances, está indicando o juiz. Bola na área do América. A subida de Renato Tarcísio. Mazzaropi, ao defender um pênalti, garantiu a vitória sobre o América de Cali no Olímpico. Bateu. Defendeu Mazzaropi. Vai todo o time do Grêmio abraçar o goleiro. Após a Batalha de La Plata, o Grêmio ficou dependendo de um resultado. A classificação aconteceu no empate do América de Cali com o Estudiantes em Cali. Para a grande final, o adversário seria o Peñarol, tarimbado na competição, várias vezes vencedor. Mas o Grêmio estava preparado. O primeiro jogo foi em Montevidéu, numa noite gelada de julho. Pé direito de Tarcísio. Dessa maneira, o Grêmio estava classificado para o jogo de sua história. O campeão da Europa era o fortíssimo Hamburgo, da cidade do mesmo nome. O futebol alemão é bem conhecido pela força e pela técnica, as mesmas virtudes do futebol gaúcho e do Grêmio. Mas a partir de agora, o Grêmio não dependia mais do destino. Dependia de si mesmo, de sua vontade, de sua tradição. Grêmio-Hamburgo de Tóquio, que definiu o Campeonato Mundial para o Grêmio de Clubes, foi uma coisa inesquecível. Eu me lembro que eu estava em Uruguaiana, na Califórnia da Canção, fazendo um show. Eu terminei o show e saí desesperado à procura de uma televisão. Na verdade, eu não poderia perder aquele momento, que foi um dos momentos mais ricos na minha paixão esportiva, na minha paixão pelo Grêmio. Muitas alegrias eu tive, muitas alegrias vou ter, e muitas alegrias meus netos e toda a geração que vem depois ainda vai ter com esse tricolor glorioso. Foram 22 decisões do Campeonato Mundial de Clubes até a data em que o Grêmio disputou o título. Apenas 2 clubes brasileiros já tinham sido vencedores. O Santos em 62 e 63 e o Flamengo em 81. Depois disso, o São Paulo venceu no ano passado. O Campeonato Mundial é raro e cobiçado pelos maiores clubes do mundo. Poucos chegam lá. O Grêmio tinha um adversário poderoso pela frente. Certamente, foi pensando nisso que a delegação partiu para o aeroporto naquela tarde de dezembro. Vamos com raça, vamos com força. Havia muita agitação no aeroporto, muito barulho das torcidas, muita festa, mas havia principalmente uma enorme ansiedade. Todos sabiam a importância do momento. O Grêmio estava partindo para o jogo da sua vida. Nós somos campeões da América, 80 anos. A véspera do jogo, em Tóquio contra o Hamburgo, eu não consegui jantar e nem tomar o café da manhã, que nós jogamos meio-dia, né? Eu não tinha fome. Era uma expectativa tão grande, um nervosismo tão grande, uma ansiedade de entrar em campo, que, sei lá, a fome não aparece, mas o apetite some tudo, sabe? A vontade é de só ver o gramado, entrar em campo e ser campeão. Quem partiu levava a responsabilidade da luta. Quem ficou tratou de adular a esperança, buscar um santo competente, fortalecer a fé.
Tóquio é uma das maiores e mais antigas cidades do mundo. Fica no outro extremo do planeta. O povo do Japão tem uma cultura singular, completamente diferente da nossa. Foi esse o cenário escolhido pelos deuses do futebol para o Grêmio enfrentar seu destino. O estado de tensão e expectativa não me permitiu sequer que eu dormisse na viagem Porto Alegre a Tóquio. Recordo-me que comprei um livro no aeroporto e o li de Porto Alegre a Los Angeles, onde fizemos uma escala para abastecer e depois fui ao fundo do avião jogar numa roda com os atletas, jogar uma canastra, tenso, nervoso na expectativa do jogo, de todo esse sonho que cercava a chegada em Tóquio, essa expectativa que antecedia o jogo. Meio-dia em Tóquio, temperatura abaixo de 0. O estádio está completamente lotado. Meia-noite em Porto Alegre, 27 graus. Chegou a hora. O jogo com o qual o Grêmio sonhou por 80 anos vai começar. Vai autorizar o senhor Michel Votrou. China bem. Osvaldo e abertura para Renato. Bandeira deu condições. Olha o cruzamento de Renato, não apareceu ninguém do Grêmio. Chegou Femair e pôs pela linha de fundo. China para trás, Paulo Roberto. Olha o Renato. Vou para a linha de fundo, outra vez para trás, agora tenta o segundo corte. De pé direito. Gol! Renato! O Hamburgo pressiona buscando gol de empate. Faltando 4 minutos para terminar o jogo, acontece uma confusão na área do Grêmio. Então para elevação para o segundo pau, outra vez, a bola recuada. Gol! Schroeder! Estava pressionando o Hamburgo no bate-rebate e a bola foi para o segundo pau. Jacobs de cabeça para trás. O espaço que nos separou do término do jogo para a prorrogação talvez tenha sido os momentos mais tensos, mais nervosos que eu tenho vivido. Aí o juiz deu por terminado o jogo. Aí, 45 minutos e o juiz apita. O Grêmio teve todo o tempo na frente. O jogo não estava terminado. A prorrogação mostrou que o Grêmio tinha um jogador predestinado para aquele desafio. Renato Portaluppi fez a história daquela noite junto com seus companheiros. Então a saída de bola pertence ao Hamburgo, que já foi dado. O Hamburgo não trocou ninguém, hein? Leão. Caiu. Olha o Renato, pode embarcar. Gol! Gol de Renato, que pode ser o Dali Grêmio! Brasil! Para o pé esquerdo e teve tranquilidade para fazer o segundo gol do Grêmio. Ele está emocionado. Pra mim foi demais, né? Além de ter feito os 2 gols, eu, com 21 anos naquela época, eu consegui ajudar o Grêmio, juntamente com meus companheiros, a conquistar um título inédito, campeão do mundo, né? Eu me lembro muito bem que naquela época eu havia dito até, inclusive, depois nas entrevistas, que eu falei que o treinador deles agora passou a conhecer o nosso time. Foi um título inédito que a gente conseguiu pro Grêmio, eu nunca vou esquecer, acho que não só eu, mas todos os gremistas.
próprio clube, título inédito desse tem que ficar mesmo na história. Mário Sérgio está demorando. Renato vai tentar a finta também. Snowball, agora o Mário Sérgio levantou, ficou fácil para o goleiro Stein. Mário Sérgio. Mas para servir Renato, o Grêmio tinha um verdadeiro maestro. Sérgio de Leon. Mário Sérgio, que nesse jogo foi o melhor em campo. O Tarcísio está livre, o Caio também. O goleiro saiu, o Caio perdeu a oportunidade de marcar. Nós tínhamos como objetivo aquela meta e aquela meta foi alcançada através de um trabalho feito em equipe. Eu só acredito em conquista com união, em grupo unido, grupo coeso e principalmente com comando. Nós tínhamos o comando do Espinosa, tínhamos uma diretoria participativa e que aceitava as nossas opiniões e com isso prevaleceu aquele que foi melhor não só durante a disputa, mas aquele que se preparou, principalmente respeitando o adversário. O Hamburgo ainda está nas proximidades da área. Termina! Bom, o Grêmio é campeão do mundo. É um negócio que era um sonho, ninguém esperava. Eu desci, saí da cabine onde estava o Rui Haroldo, desci. Terminou o jogo, eu corri até a marca da Cal do centro do campo, dei um beijo nela e saí com o microfone no meio dos torcedores. Beijo na marca da Cal. Na marca da Cal. Marca da Cal. Fazendo a volta olímpica. Foi. Os jogadores do Grêmio. Era um sonho no Japão, aquela gente desconhecida acenando bandeiras do Grêmio. Depois o De Leon ergue a taça. Entrega a taça pra mim, eu nunca vou me esquecer. A história do Grêmio naturalmente não terminou aí. Depois disso, ainda conquistou muitas vitórias e sofreu algumas derrotas que fazem parte do esporte. A partir de 86, conquistou uma série de 6 títulos estaduais consecutivos. E em 89, foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. Mas o título conquistado em Tóquio é um marco e é um desafio. O Grêmio sabe que é um vencedor, mas também sabe que tudo recomeça. Está lutando para novamente atravessar o mundo. Está lutando para outra vez sentir o sabor de uma vitória que é destinada a poucos. O Grêmio vai ser campeão do mundo. O Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes do sol nascer. O país do sol nascente vai mudar. Não será o Japão nesta madrugada de domingo. Será o Brasil, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio campeão do mundo. Terminou! Grêmio campeão mundial de futebol!